Vivemos em plena era da informação e do conhecimento. E, paradoxalmente, nós temos escolas públicas, a maioria delas com uma massa de alunos que não é dada à leitura. Se a gente analisar as culturas elitizadas, as classes mais abastadas social e culturalmente, elas têm uma prática natural de leitura e a gente acredita que a isso se acredita a própria manutenção dessas classes nos lugares onde estão. Por que a leitura não é uma prática das massas, das classes menos favorecidas? A gente precisa buscar uma forma de fazer com que uma atividade tão prazerosa como a leitura faça parte do cotidiano dos alunos enquanto condição mesma para elevar esse processo de escolarização. É uma maneira para saber como essa motivação se dá na vida de cada aluno, como ela pode acontecer, ouvindo de muitos leitores como esse processo de leitura foi iniciado, que motivação, que impulsos foram observados na vida deles enquanto leitores. Então, quando eu comecei a ler primeiro a Bíblia, porque meus pais me ensinaram a ler a Bíblia. E quando eu cheguei para cá, para o Joaquina, comecei a ler outros livros literários, gibis, cordéis, mas eu lia mesmo só para me divertir e agora eu leio para ter mais conhecimento. No meu caso, assim, desde que eu era criança, minha mãe me ensinou a ler, na verdade, né? Ela sempre chegava do serviço e sentava comigo e eu me ensinava a cartilha e até que foi aprendendo as primeiras sílabas e depois ela trabalhava na escola, então sempre me levava, eu estudava na biblioteca e daí perdi o gosto pela leitura como é até hoje. Então eu sou viciado em leitura. Bom, o que me motivou a ler foi o anseio de aprender mais. E inicialmente, meu contato com o livro, eu não tive muita experiência, mas a partir do momento que eu passei a ler, eu passei a gostar e eu descobri que a partir do momento que eu lesse mais, eu iria descobrir mais sobre o mundo exterior. Eu, como professor, né, quando eu entrei na faculdade, e daí eu percebi o peso da leitura, porque letras, né, sou formada em letras, é um curso que puxa muito. Daí a gente pensa assim que a leitura no ensino médio é claro que é mais diferente, né? Mas quando a gente chega à base da faculdade, a gente percebe-se que ela está sempre mais presente, assim, que busca mais. Então, o curso de letras é um curso assim que busca muito a leitura, que já fala letras, né? No meu caso, eu sempre tive um pai e uma mãe que foi muito dedicado à questão do aprender, né, coisa nova. E os primeiros livros, na verdade, foi meu pai que comprou. Ele levava livros bem infantil. Na época eu tinha uns 8, 9 anos. Como a gente morava no interior, né? Então aquilo ali era uma coisa bem interessante para o nível de leitores que a gente tinha lá onde eu morava, né? E aquilo, quando eu comecei a ler, eu ainda lembro de um livro, né, A Dona Marta Lagarta, que ele comprou para mim. E era um livro assim meio rimado. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E a partir daquele livro e de outros mais que ele comprou, eu percebi a possibilidade de viajar por um mundo que para mim ainda era desconhecido. Era um mundo mágico, né? Cheio de coisas novas que eu não via no lugar onde eu morava, né? Era um mundo de muitas possibilidades, era uma realidade diferente, era uma realidade que também fazia com que eu refletisse sobre o que eu vivia no lugar onde eu morava. E esse na verdade foi o principal motivo, né? A possibilidade de ver o mundo de forma diferente a partir da leitura. O que me motivou a ler, na verdade, foi curiosidade. Um dia eu não era afim de ler, hoje eu leio, já li acho que uns 6 livros, estou com a meta de ler 12 esse ano, estou meio atrasado, porque até agora só li, creio que 3. Então, o que motivou, na verdade, foi curiosidade. Quando um professor meu chegou falando de um livro chamado Malbatarran, O Homem que Calculava, e eu me deu aquela curiosidade de saber como era realmente aquelas aventuras daquele homem e comecei a ler. Gostei e até hoje continuo lendo vários livros aí. Bem, o que me levou a ter essa vida de leitor que eu tenho hoje como professor foi o grande incentivo que recebi por parte dos meus professores, entre eles a minha professora de português, a Wanda,
Inclusive, lembro-me que nas suas aulas ela pedia que nós tivéssemos interesse de ler algum livro, e eu me lembro que o meu primeiro livro que eu cheguei a lê-lo foi O Mar e o Pescador. Então daí começou todo esse ciclo de leitura na minha vida. Após a leitura desse livro, eu percebi que, apesar de estar em uma cidade pequena, eu poderia ganhar vários horizontes através dos livros. E daí comecei a ler, né? Após o meu término da minha carreira escolar, da primeira série até o terceiro ano do segundo grau, nós começamos a fazer universidade, e daí cria-se mais uma vez aquele hábito de leitura constante. E eu, como professor de história, o que eu tiro e repasso para os meus alunos é esse hábito permanente de você continuar lendo e sempre estar atualizado enquanto profissional. Mas é importante e é fundamental que esse hábito de leitura nós o encontramos também dentro da nossa própria casa. Por exemplo, os meus pais são evangélicos e nós líamos muito a Bíblia. Inclusive, eles nos pediam para que nós tivesse aquele contato maior com a Bíblia. E muitas vezes nós líamos para eles alguns salmos, alguns provérbios. Então, eu creio que isso aí foi a grande mola propulsora para que eu tivesse e tenha até hoje esse hábito de leitura constante. A leitura, a gente buscando cada vez mais, a gente vai se adaptando. A gente tem que, na verdade, como é que se diz? A gente tem que... É caso de rotina, isso na verdade. Quanto mais a gente vai lendo, principalmente a gente vai ter que... Para a gente se adaptar à leitura, a gente tem que sempre buscar aqueles livros que chamam a atenção. Porque na verdade, se a gente for pegar um livro aqui, eu olho para esse livro, aí eu olho aqui... Não, na verdade não dá. Eu começo a ler, aí dá paciência, preguiça, aí eu largo de mão. Então, na verdade, a gente tem que buscar sempre aqueles livros que traz aquela curiosidade da gente saber de alguma coisa. Aí a gente sempre vai buscando cada vez mais. Na verdade é isso. O que me chamou a atenção da leitura, de eu buscar cada vez mais, se adaptar à leitura, como eu gosto muito, né? Na verdade, eu creio que todo dia, se eu pudesse ler, eu gastaria tempo assim, para mim estar lendo um livro. Todo dia. Pois é, no meu caso foi assim, eu me lembro que quando era criança aí, a escola tinha muita a questão visual. Aí a partir de imagens, a partir de imagens em movimento, né, filme, ou então o mundo, a natureza, isso depois quando foi chegando naquela parte da alfabetização, aí eu me lembro que o que mais me chamava a atenção não era a questão de formar uma letra com outra letra e uma sílaba e depois uma frase. Era a questão de que eu estava registrando somente aquilo que eu já via na natureza, no livro, uma imagem de um desenho que eu fazia. Aí isso é que foi fazendo o meu vocabulário. E a letra, a questão de você se letrar, é mais uma questão de afirmação desse mundo que já existe. E para a criança é muito mais rico. Quando você é criança, essas imagens elas são muito mais fixas na sua memória, e o letramento é só mais um desenvolvimento desse mundo do imaginário que a criança tem. E aí, por exemplo, você percebe que isso passa a ser algo automático. Que, por exemplo, não adianta de nada você saber ler e escrever se você não tem a imaginação. A questão da imagem, de construir uma imagem, os sonhos e figuras que, seja ela mitológica ou reais, né, você vai construindo um mundo. Esse mundo para mim é o da leitura, como Paulo Freire, né, colocava que quem lê tem que ler o mundo, né, tem que ler não palavras. No caso, existem palavras que são palavras-mundo, que, por exemplo, todo mundo entende. Por exemplo, a casa, um tijolo. Então são palavras que você ouve o som dela, e essas palavras elas significam a você muito mais do que a letra. A letra é só mais uma questão de regra da sociedade, que para você ter que alcançar algum padrão, seja escolar, né? Então você precisa disso aí, mas primeiro de tudo eu me lembro que vem a questão da imagem.
é que primeiramente foi a professora Lineide com a prova da OBA, que ela estava dizendo para nós que nós precisávamos vir à biblioteca e ler mais, porque nós lendo aqui na biblioteca, nós poderíamos adquirir mais conhecimento e sair melhor na prova. Aí, seguindo o exemplo dela, em várias outras provas, quando eu sabia que ia acontecer, eu vinha para a biblioteca e lia, e esse hábito ficou em mim, aí eu, agora, quase todas as semanas eu pego um livro para ler. Um dos fatos que me motivou a ler foi, eu acho que ser pobre. E para mim o único meio de chegar a algum objetivo comum é para mim era a leitura, no caso a educação. Então esse foi um dos principais motivos que me levou a ler. E com isso veio outros motivos, pela própria questão educacional de querer aprender mais para poder passar na para os alunos. E então gostei, tomei hábito, agora me é como até comer ou beber água. Sobre leitura, eu me lembro que os primeiros livros que li, além daqueles sugeridos pelos meus primeiros professores, foram livros de cordel, leitura de cordel, motivado pelo meu pai, que gostava muito. Inclusive, meu nome Juvenal, acho que teve origem num desses folhetos que era o nome de um herói. Isso era muito interessante, porque meu pai gostava dessa leitura e eu fui influenciado por ele, passei a gostar também. E eu acho que isso me ajudou bastante a ler. Isso foi o início do meu interesse pela leitura, não só o cordel. A partir daí, comecei a ler também quadrinhos, e isso me levou a encontrar algumas perguntas naquele material, que foi me levando a outros livros um pouco mais complexos, daí alguns clássicos, aí ficção científica e muitos livros que me ajudaram a entender um pouco melhor o mundo. É isso que aconteceu da origem do meu interesse pela leitura. Desde muito cedo, né, já quando criança ainda, na escola, desde quando fui alfabetizada, eu sempre gostei muito das histórias, sempre gostei muito de folhear livros, e aquilo me encantava. E desde muito cedo, desde essa época já, eu era apaixonada por tudo aquilo que era novo dentro dos livros. E isso foi aflorando no decorrer da minha vida estudantil, né, o que facilitou até para o meu sucesso como estudante primária, secundária, até mesmo na vida acadêmica. Já na faculdade, além do gosto, você tem uma obrigação, né, de ler muitas coisas. Então, às vezes, você não vai tanto pelo gosto, se você não tiver esse hábito já de ler, você, para ter um sucesso como acadêmico na vida universitária, você tem a obrigação de ler até para você ter sucesso, né? Conseguir concluir o curso que você ingressou, independente do curso de letras, que foi o que eu fiz, ou qualquer outra área, você tem que ter esse hábito da leitura. Bem, a leitura na minha vida já começou desde a infância, né? Uma vez que eu já venho, né, de uma família já de professores, né, e sempre eu tive contato com essa questão dos livros e da escola, e isso veio progredindo no decorrer do tempo, né? E assim que eu entrei na faculdade, justamente por causa dessas questões, né, dessa afinidade com leitura, com texto, isso, né, me fez entrar para a carreira do magistério, que é o que, né, realmente me faz, né, realmente gostar dessa questão da leitura e procurar difundir.